Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Franciulli, estamos aqui em mais um episódio do Industrial Pod. É um podcast aí voltado para o público de automação, instrumentação e o mundo industrial. E hoje contamos com a ilustre presença das nossas amigas, a Salma Pereira e a Milkia Macedo. Ambas são mulheres nesse mundo aí das vendas consultivas, no mundo da instrumentação, no mundo da manutenção. E esse é um tema aí que é muito atual, né? Hoje, mais do que nunca, as mulheres têm dominado aí, crescido imensamente em vários segmentos aí dentro do mercado de trabalho. E o nosso intuito hoje é que vocês possam compartilhar um pouquinho aí da experiência de vocês, né? Então, eu queria começar com você, Salma. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira dentro desse mundo mais masculino, né? Da manutenção e das vendas corporativas, por favor. Olá, Guilherme. Olá a todos. Bom dia. Então, eu fiz a minha primeira formação em instrumentação industrial, né? Então, já começou o divisor de águas ali, onde a turma grande só tinham duas mulheres. Que idade que você tinha quando você fez isso? Eu terminei o curso com 18 anos. Né? Então, uns 5 anos somente. Bem pouquinho. Não vamos fazer muita conta não, né, Guilherme? É verdade, porque eu tenho um nome a zelar no mercado. Tá certo. Mas depois disso eu fui fazer um curso de matemática, né? Uhum. E aí eu pensava, mas antes de fazer esse curso, eu já entrei na área da tecnologia ali, da instrumentação, no viés comercial, numa empresa que vendia equipamentos para a indústria. E dali eu fui ficando. Eu achei que em algum momento, quando eu terminasse o curso de matemática, eu emendei, logo depois em algum tempo depois comecei um mestrado ali, mas não era o que me puxava tanto, né? Eu consegui conciliar durante muito tempo as duas atividades, mas o universo industrial ali, da área comercial, ele foi me consumindo, né? E aí eu fui migrando mais para carreira da gestão, e eu fui fazendo MBAs, enfim, fiz alguns cursos nessa área de vendas e tal. E o que que te inspirou, assim, o que te motivou a querer seguir nessa área, assim? Qual que foi a primeira faísca, assim, que... Primeiro, eu acho que o universo, ele faz aquela conspiração e vai lhe atraindo, né? Eu, talvez, racionalmente, não teria feito essa escolha. Mas na verdade, o ambiente me escolheu e eu me senti extremamente desafiada. Entendi. Então, o desafio é algo que movimenta a gente, né? Então, você se sentir ali meio que diferente, no meio daquele público, um público... É uma atuação no universo masculino e são dois vieses diferentes, né? Além do mundo da indústria, que é um ambiente... Hoje, graças a Deus, né? Embora você ache que só tenha 5 anos da minha formação para cá, a gente vem observando várias mudanças nesses últimos anos. Então, eu peguei ali, logo quando eu comecei profissionalmente, era um universo extremamente masculino. E depois ele foi se feminilizando e hoje, graças a Deus, ainda de uma forma muito tímida, a gente já vê uma presença muito contundente das mulheres e além da questão do ambiente da indústria, tem o viés da área de vendas, né? Da área comercial, onde a gente também tem uma participação muito tímida das mulheres ali, né? No ambiente de vendas de tecnologia. Não de vendas de um modo geral. Claro. Mas para vendas de tecnologia, é um segundo desafio, né? O ambiente também, ele é muito pouco participativo das mulheres. Eu acho tímido. Ô Milkia, conta um pouquinho agora também da sua experiência, né? Como que você começou nessa carreira aí? Qual que foi o teu impulso inicial para estar entrando no mundo industrial? Então, Guilherme, eu acho que eu fui abraçada também pelo mundo industrial, né? Eu sempre fui apaixonada por química. Eu sou formada, né? Você tinha aquele joguinho do cientista, eu né? acho que isso abriu muito portas. Legal, né? Ganhei aquele joguinho quando criança. Eu disse, caramba, é isso. E por coincidência, né? Meu primeiro desafio profissional foi desenvolver cores. Então, eu trabalhava desenvolvendo cores, o estilista ia lá, escolhia, puxa vida,
essa cor vai ser a cartela que está na França, e a gente tinha que trazer para o Brasil, desenvolver aquela cor nas malhas e distribuir dentro da indústria. Que interessante, né? Para ser sincero, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que as cores, embora a priori é algo estético, né? Vamos dizer, a gente pensa que é só ir no pente, né? Hoje em dia você entra na paleta de cores, né? Mas tem todo um estudo químico por trás. Um estudo por trás, porque você pega aquela cartela Pantone, você pega aquela cor, põe no datacolor, então começa o jogo da tecnologia e depois você transformar aquilo num ambiente industrial, né? Pegar corantes, desenvolver aquela solução ideal para aquela cor sair bonita numa malha, num jeans, né? Numa listonagem. Então, enfim, esse foi o primeiro universo. E aí as plantas industriais foram me apaixonando. Passei pela metalmecânica, passei pela parte de alimentos, até que cheguei na transformação de energia, né? Minha primeira parte, antes de chegar na geração, foi transformadores elétricos. E aí a minha engenharia química foi também se desenvolvendo ali com a mecânica, com a elétrica, com a gestão de projetos, e cheguei realmente na geração. Quando cheguei na geração, aí aquele mundo, né, todos esses que eu passei, muito mais masculino, me envolveu de uma forma que era instrumentos. Eu tive a honra, né, de passar pelo desafio, mas também passar pela superação, porque foi um momento de muita transformação. Eu cheguei no mercado, não existia tanta segurança do trabalho, tanta preocupação com a instrumentação online, tanta preocupação com a parada de máquina. Então, a gente trabalhava no Brasil fazendo acontecer, mas a gente não se preocupava como hoje, o que é uma eficiência, o que é uma máquina parada. Então, eu acho que foi um pouquinho do meu histórico profissional, eu fui vivendo a mudança. Então, para a gente que é mulher, claro, a gente está dentro, né, da mudança, mas, ao mesmo tempo, a gente também é muito desafiada, Guilherme, porque a gente tem hoje a experiência de dizer. Muitas vezes, esse indicador de Harvard, quando a gente pega, é chocante. Você vê, a mulher faz a mesma coisa do homem 5 vezes mais para provar que ela é capaz de fazer a mesma coisa. É um nível de esforço, né? O nível de esforço, ele é muito grande. Esses indicadores estão o tempo todo mostrando que, embora a gente tenha evoluído muito nos últimos anos, ele ainda é muito tímido, ainda tem muito espaço para transformar, né? A gente observa, assim, voltando para a questão da área comercial, né? Que hoje a Milk, ela tem toda uma carreira na área industrial, mas ela veio para essa área também. Técnica comercial, né? Técnico comercial. E quando eu digo técnico comercial, porque é a área consultiva de vendas dentro do mundo da tecnologia, a mulher tem uma participação nesse segmento de 1/4 do mercado profissional. Isso é muito pouco, isso é muito tímido. E quando a gente vai para as posições de liderança, né, que é aquela posição onde você influencia, onde você interfere, onde você define diretrizes. Gerencia, põe a mente, olha, isso aqui faz sentido ou não faz, você discute tete a tete. Esse número ainda é menor, né? Ele cai para 12 ali. Então, você imagina que desequilíbrio de forças com tanto esforço que é feito, né? Com tanta dedicação. Então, esse foi um pouquinho da estrada, Guilherme, até chegar onde você... E assim, né, pensando um pouco no pessoal que está nos escutando, na galera de casa, o que vocês enxergam, assim, né, para as garotas, para as meninas que estão escutando isso, se interessam por química ou por elétrica, eletrônica, automação industrial, quais são as dicas, assim... começando por você, Salma, que você gostaria de dar para uma filha, uma sobrinha sua dentro desse mundo, que se você pudesse voltar atrás, você teria falado um pouco para você? Exatamente, né? Eu teria mais complacência comigo. Eu acho que o primeiro recado é óbvio que hoje, né, depois de uma estrada com alguma experiência, a gente tem um pouco mais de tolerância com a gente mesmo, tem um pouco mais de autoconfiança, de reconhecimento do nosso valor, porque quando a gente se sente muito diferente ali,
né? Você tem aquele universo que tem um padrão, um estereótipo, e a mulher termina um pouco se diferenciando disso, você tenta ser menos diferente. E aí você vai se moldando e você vai se lapidando para tentar se aproximar com aquele padrão. Correto. Né? Aquele padrão de comportamento, aquele padrão de execução de tarefas, aquele padrão de forma sistemática. de se comunicar mesmo, de comunicação, né? De sistemática. Sendo que hoje a gente consegue reconhecer que é esse diferente... Que é o charme, né? Que é o negócio que faz a diferença. Que complementa, né? Que é exatamente o que faz a diferença. Então, eu diria para as mulheres, primeiro, né? Que tenham muita aceitação com a sua diferença. Né? Se reconheçam o caminho da gente, da autoestima. Primeiro, a gente se conhecer bem. E aí, quando você se conhece, você começa a compreender bem todo o seu potencial, né? Porque isso é importante para a gente reforçar o que a gente tem de bom. A gente precisa reconhecer esse potencial e, com muita humildade, a gente reconhecer as limitações, né? Porque é nessa de reconhecimento... Que todos nós temos, né? Que todos nós temos. Os homens muito mais, por sinal. Isso varia. Eu gostaria muito de estar aqui falando agora que não era pra gente estar discutindo gênero, né? Se a gente tiver... Que é da pessoa, é do profissional. Claro, é do seu indivíduo. Né? Do indivíduo, mas na prática não é assim que funciona. Então, eu diria exatamente isso. Primeiro se conhecer. E quando você se conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, você se libera, né? Se põe vulnerável para aprender. E se pôr vulnerável é uma condição de muita coragem. É aí onde eu acho que a mulher ganha um pouquinho mais do homem, né? Ela é mais corajosa na hora de se expor na vulnerabilidade. É verdade. Então, não tenham medo de se expor na vulnerabilidade, sendo que primeiro reconhecer o potencial. Isso lhe deixa firme, autoconfiante. Boa. Milkia, por favor. Eu pegando o gancho da Salma, até no vulnerável, né? Eu acho bem interessante que a primeira celebração que eu tive, né, de ganhar metas, o meu time na época ganhou metas, e eu chorei. Literalmente, eu recebi o prêmio chorando. E aquilo ali foi desafiador e libertador. Porque era uma premiação que estava o meu diretor, que estava o meu gerente, que estava o time todo... Você gerenciando aquele time e ao mesmo tempo chorando, recebendo um prêmio. E quantos já tinham subido naquele pódio e não tinha tido essa liberdade de dizer, olha, eu estou emocionada aqui com esse reconhecimento e com esse resultado. Então, eu acho que isso que a Salma pegou, esse gancho da gente se permitir, de mostrar o diferencial, porque a gente não está aqui para desafiar, a gente está para somar. Eu acho que o masculino, ele traz uma diretiva muito boa. Né? O pragmatismo, né? Exato, uma rapidez, uma velocidade. E a gente traz essa amplitude. A gente consegue abraçar, às vezes apertando. A gente consegue olhar num 360. Então, a mulher tem um scanner mais nos olhos. Então, isso é um complemento. E isso é muita força dentro de uma empresa. Então, equilibra os pratos, né? Na hora que um está mais rápido, o outro equilibra aqui. E as forças se juntam. Então, é isso que a gente quer trazer como mulher. Então, eu diria, né, para as meninas que estão chegando agora no mercado, que gostam de tecnologia, que gostam da mecânica, da elétrica, da química, que venham. Que venham, que se permitam. Venham sem medo, né? Venham autoconfiantes. Exato. Porque a gente compreende, o mundo hoje consegue enxergar isso. Graças a Deus, né? As mulheres que queimaram o sutiã aí, valeu. A gente não foi, mas a gente agradece. A gente agradece. Coisa que, assim, no universo machista, e a gente é criado nele, a gente foi criado nele, é um mundo, né? Um mundo, assim, ele está se transformando. Como eu disse, a gente passou por esse processo de transformação e eu espero amanhã ser uma pessoa melhor que hoje, menos machista que hoje, porque isso ainda existe na gente, né? O machismo subliminar, né? Existe ali, né? É estrutural. Estrutural. Né? E quando lá atrás, assim, a gente tentava se modificar. A gente tentava se enquadrar. Né? Eu tenho uma curiosidade, e você enxerga que era uma escolha consciente
essa questão de se modificar? Ou quando você via, você já estava tolhendo os seus Não, modos? era uma escolha consciente. Consciente. Consciente no sentido de que, assim, eu preciso ser aceita. Entendi. E para que eu seja aceita, eu tenho que estar dentro de um padrão, de um modus operandi. E, assim, sabe, eu usava, assim, de uma forma muito pejorativa, comentários sobre o mimizismo, né? Hoje eu acho um absurdo. A gente precisa entender que as diferenças se complementam e que a mulher tem um discurso diferente, né? Ela é mais alongada, o homem é mais encurtado. Isso é natural. Os jovens, né? Os nossos filhos já compreendem isso perfeitamente. O homem moderno é tão bom. Não é? E a gente não tinha isso. Então, o que é que a gente fazia? A gente diminuía o discurso. Diminuía o discurso, mudava a forma de vestir, a fala, né? Eu me lembro de muitas vezes ter brincado com os meus colegas, os meus pares, meus líderes ou liderados. Olha, eu sou muito mais homem que todos vocês juntos. Como se fosse algo especial, né? Como se ser homem fosse melhor ou pior. Melhor ou pior, né? Então, assim, e não é simplesmente diferente. Eu lembro, Guilherme, que eu fui desafiada numa dinâmica, né, de liderança, que a gente tinha que passar 40 segundos abraçando. E eu tinha esse bloqueio, o bloqueio do abraço. Por quê? Porque a gente foi criado num machismo tão tóxico que você não se permitia, né? Então, a gente achava assim, nós somos mulheres... Se eu abraçar mais que uns segundinhos ele vai aqui, interpretar ter segundas intenções. Então, o medo do julgamento. Ou interpretar, né? Acho que é isso. Ou se tivesse, você também não se permitir dizer o sim ou não. Claro. O que acontece... Isso é afetuoso, né? Isso é afetuoso. Então, você criava várias caixinhas de bloqueio que não se permitia. Então, a gente fez um curso de liderança numa época e aquilo foi, para mim, libertador, porque o primeiro exercício foi esse. Olha, você tem que... Tava uma fila de um lado, uma fila do outro. Todo mundo hoje vai se abraçar, mas é 40 segundos com cada um. Quando apitar, troca. É desafio em cima de desafio. E foi desafio. Uma coisa tão simples, para mim, me fez refletir um monte de passado. Isso que essa alma tocou aqui, nesse machismo tóxico, que não é só o homem que tem, a gente também tem. E eu acho que, assim, claro, existem situações de indivíduos, de pessoas, de pais, de maridos que são machistas, mas a sociedade, né, que a gente vive por si só, ela já né? Talvez coisas que a gente nem perceba, mas se você for refletir, existe isso. No meu caso, assim, eu tenho que ponderar o fator sorte, né? Não a sorte independente da competência, porque hoje eu me reconheço, mas não é possível que todo mundo enxergue que tem alguma coisa ali e eu não vou enxergar, não. Sou extremamente, assim, benevolente comigo, aprendi isso, né? Mas o fator sorte, quando eu falo das pessoas que me cercaram, das pessoas que me motivaram, das minhas lideranças, né? Eu digo infelizmente porque poderia ter havido lideranças femininas nessa brincadeira, mas foram, nem majoritariamente, mas 100% foram lideranças masculinas, e eu tive a sorte de lidar com essas lideranças masculinas que tinham pensamentos diferentes, né? Que reconheciam ali o valor do profissional. Da diversidade. Da diversidade. Mas, assim, profissionalmente falando, pessoas que me estimularam, pessoas que me sempre acolheram, né? E que aplaudem, reconhecem. Graças a Deus, hoje aqui eu estou vivendo esse ambiente de novo. Mas nem todo mundo tem esse privilégio, essa facilidade, né? Às vezes tem aqueles que colocam as pedras ali e a dica é não desiste, mostra o que você está fazendo, né? Põe a vaidade ali de lado, porque tem uma coisa da mulher que o ser genuíno é algo que eu acho que ele é preponderante. É muito nosso, para o sucesso. Né? E é muito nosso, a gente ainda vê ser genuíno, te dá um elogio de forma muito genuína, é muito mais simples quando vem de uma mulher e muito realmente genuíno do que do homem. A gente tem essa diretiva de chegar para uma colega e dizer, nossa, você hoje está maravilhosa, você hoje foi esplêndida, mas isso tão verdadeiro que é acolhedor, esse acolhimento.
Mas como você falou, Salma, esse permitir reconhecer com você primeiro foi uma chave que quando ela vira, ela também liberta. Liberta demais. Porque você diz, olha, peraí, calma, deixa eu ver quem é você. E você se olhar e dizer, olha... Nada te ameaça, né? Você se sente livre à vontade para reconhecer o valor do outro, independente do gênero. Se ele é homem, se ele é mulher, você é bacana, né? Então, a mulher tem essa liberdade de lidar com a amorosidade em tudo que faz. E a amorosidade, né? Isso sendo profissional, isso sendo sério, né? Porque o fato de você lidar com brincadeira, né? Eu gosto muito de brincar, de quebrar protocolo. Isso não deixa a gente menos sério, né? Porque é a forma com que você lida com a seriedade do resultado. Né? Independente de quem, como numa partida de futebol, independente de quem faça o gol, o importante é que o seu time ganhe, né? Então, a mulher, ela é mais integradora nesse sentido, né? Eu vejo isso, né? Ela integra mais o time, ela busca a participação de todo mundo. É um olhar muito maternal, assim, né? É verdade. Vamos, assim, quando você tem uma equipe, é aquilo de que você ter filhos de características diferentes, você vai amar todos eles, são muito diferentes, tem entregas diferentes para fazer, e a gente tem que extrair o que há de melhor de cada um. Então, esse olhar da sensibilidade, ele tem um viés feminino aí. Falando um pouquinho, Milka, da tua experiência, né? Você estava comentando que você trabalhou na indústria, né? De base, né? Geração de energia, onde, de certa forma, acredito que era uma atuação profissional menos relacional, né? Claro que toda relação profissional você tem que se relacionar com os seus pares, superiores, liderados, né? Mas dentro de um ambiente, vamos dizer, mais insalubre, hostil, como isso te desafiava, como isso te dava, te realizava e fazendo um paralelo, né, de que outras realizações você teve e você tem hoje dentro dessa vida daí mais relacional, comercial e como consultoria em equipamentos industriais. Eu fico bem feliz quando eu digo que eu fui abraçada pela profissão e que dá um prazer, né, da gente entregar o que a gente entrega hoje. É exatamente isso, Guilherme. Fui desafiada e nesse caminho a gente vai entendendo que existem coisas que a gente pode fazer de forma mais fácil, mais leve e com maior resultado. Eu comecei a perceber que quanto mais a gente integrava, mais a gente se relacionava, mais a gente se compreendia e que a gente levava evolução ao processo, maior era o resultado. E ainda se existia uma barreira muito grande, porque embora numa geração de energia você tenha um campo teoricamente entregue com muitos equipamentos, com muita instrumentação, aquilo ainda não era o melhor dos mundos, ou pelo menos o bom. E aí essa relação, ela começou sendo de métricas, num primeiro estágio, depois de integração e depois de resultados. Quando isso começou a vir, isso começou a mudar e a gente conseguir mais eficiência, melhores resultados, maior integração, menos esforço para maior impacto, eu comecei a perceber, olha, isso faz sentido. Está valendo a pena fazer esse barulho bom, né, que a gente chama, estão fazendo um barulho bom. E aí, eu acho que eu fui descoberta, né, a gente teve um primeiro desafio, que é vender internamente aquilo que a gente está conseguindo fazer sucesso. E num desafio desse, né, tinha uma variável de processo na época no Brasil não muito conhecida, que era a variável de condutividade catiônica degasificada, que hoje a gente vende dentro do portfólio da Alutal. Explica bem rapidinho aí, só para que essa palavra grega como aí. Isso mudou, né, minha vida, por uma condutividade.
Então, brevemente falando, a gente monitora e controla água e vapor. Ok. Que hoje a gente tem todo esse portfólio dentro da Alutal, né? E na época, a gente, dentro da geração, eu recebi 3 SWOs completos, que são sistemas analíticos de processo. Então, a gente vinha de um cenário passado que era só bancada. Todo mundo trabalhava com bancadas de laboratório. Mas imagina, numa indústria, numa geração de energia, numa óleo e gás, numa usina térmica, numa biomassa, hoje você trabalhar só com bancada. Quando você tem que produzir água, qualificar vapor, entregar o produto, seja ele qual for. Tudo muito rápido e dinâmico, muito rápido, dinâmico. A gente quer... Risco de contaminar a amostra também, né? Entre você colher e levar para o laboratório é enorme. Nossa, então todo esse trajeto tinha influências humanas, influência dos contaminantes, e aí a gente veio nessa variável. Não, vamos trazer um sistema completo. Show, o sistema chega, mas faltou essa princesa, né, digamos, dentro do que foi a condutividade catiônica degasificada. Para a gente colocar a máquina em geração, falando rapidamente, como você pediu, a gente precisava ter todas essas variáveis químicas e de processo monitorada e controlada. Porém, essa princesa lá não existia dentro do container. E aí a gente levava 18, 24 horas para qualificar um vapor. Para falar, pode ligar a turbina. Pode ligar a turbina e gera energia. Entendi. Só que a gente era ligado a um sistema de operação nacional. Aí o sistema disse, olha... Já foi, já, não preciso quem mais. opera aqui a planta é a gente. Vocês estão aí dentro, mas quem manda no negócio aqui é a gente dessa sala. E vocês vão ter que entrar. Vocês têm 7 horas para qualificar, em 3 horas e meia eu quero partida de máquina. E aí eu me desesperei na época. Desculpa interromper. Claro. Para quem não sabe, a termoelétrica ela trabalha em regime de plantão, né? Disponibilidade. Então, né? disponibilidade. A matriz energética do Brasil predominantemente é hidroelétrica, depois tem outras gerações contínuas, né? E o país ele guarda essa questão das termoelétricas para quando existe esse pico de demanda, né? E aí, por isso essa necessidade de uma resposta rápida. Rápida. E aí a gente começou a buscar essa variável. Ler a VGB, ler a EPRI, buscar colegas fora, né, e pares, até que a gente chegou nesse equipamento. E na época eu tinha um diretor que era muito arrojado e disse: o que é que está faltando é esse equipamento, traga. A gente trouxe. Então, isso mudou a minha vida com o olhar da instrumentação. Rapaz, o negócio é incrível, porque é algo tão pequeno que impacta todo um sucesso, um exemplo de uma planta. E aí eu comecei a instrumentalizar mais a planta, a entender que aquilo tinha que funcionar, o instrumento tem que ser para você, ele tem que te dar liberdade, e não um instrumento só. Você não pode trabalhar para o instrumento tem que trabalhar por você, né? É essa a chave. Então, eu acho que isso mudou a minha carreira, mudou a minha vida a partir daquele dia. E comercialmente, claro, eu conheci essas pessoas que trabalhavam com equipamentos e o futuro passou. Isso foi em 2009 para 2010, entramos no sistema em 2012. Em 2017, Guilherme, aí veio o convite realmente para eu integrar nessa área comercial. Você fez a migração de carreira, né? Exatamente, integrar. E graças a Deus. Será que eu me reconheci? Eu disse, nossa, será que eu sou isso? Graças a Deus. E aí fiz um perfil, né, comportamental dentro desse enquadramento e foi lá, explodiu o perfil. Eu disse, opa... Não sabia, mas faz sentido. Eu tinha uma vendedora aqui da planta lá. Muito legal, muito interessante. Parabéns. Ô Salma, e conta pra gente aí, pros nossos ouvintes, como foi dentro da tua casa, assim, seus pais, primos, irmãos, parentes, quando você decidiu ir para esse universo aí mais industrial? A minha família sempre me achou uma caixinha de surpresa, porque eu sempre trilhei ali caminhos diferentes e tal, né? Eu gosto de exclusividade, então aquilo ali para mim era legal, né? Eu me senti sempre muito bem nesse ambiente prático, né? Porque, afinal de contas, no mundo industrial, no mundo da tecnologia, existe algo que é prático, que é funcional.
Então, eu gosto da funcionalidade das coisas, sem muita... Etiqueta sem frescura, né? Mais ou menos isso. Então, não foi... eu acho que ninguém meio que se surpreendeu não sobre isso. Mas depois, ao longo da vida, né? Já na vida familiar, da minha família que eu construí, uma vida de casado com minha filha, os impactos veio muito mais na questão da ausência, né? Quando eu falo da ausência física, né? Correto. Porque a gente sabe que a qualidade do tempo que a gente dedica aos nossos bem-quereres, né? Os nossos amores, família e tal, amigos, é que é importante. Mas, assim, eu imagino que o maior impacto, o maior desafio tenha sido essa questão a gente faz um trabalho com uma cobertura de clientes muito grandes, então, vez ou outra, a gente está longe de casa, a gente viaja muito, se desloca muito, passa muito tempo fora, né? Tem as atualizações, os cursos, os treinamentos. Então, talvez esse tenha sido o maior impacto do aspecto familiar, assim. Mas nada tudo que a gente faz com muito amor e muito respeito, Guilherme, a gente determina no outro o limite de como o outro vai aceitar, né? Então, acho que a forma como eu conduzi, deixando muito claro a importância de cada coisa na minha vida, né? A importância da minha família, a importância dos meus amigos e a importância do meu trabalho, a gente consegue equilibrar esses pratos. Então, isso termina tornando... esse é um desafio também muito, muito feminino, tá? Esse equilíbrio, porque... Ainda que hoje seja menos, mas a mulher tem muito essa coisa de tangenciar a família, né? De coordenar ali. E a gente consegue fazer tudo isso dando conta do trabalho, dando conta dos nossos afazeres. A Salma fez eu ter uma reflexão agora. A primeira vez que eu pedi para sair mais cedo na formação do ABC do meu filho, eu lembro que você comentando esses fatos de família que a gente vai perdendo, né, ou dando ao longo do tempo. Para um homem, na minha época, quando ele saía mais cedo para um evento familiar, tipo o ABC do filho dele ou da filha, nossa... Como ele é dedicado, a frase era, como ele é dedicado... Palmas para este homem, né? Exatamente, palmas. Como ele é dedicado à família, nossa, ele vai sair para o ABC. Uma mulher, quando pedia para sair, dizia, nossa, ela é uma gerente, como é que ela vai deixar? Porque tem um ABC de um filho, cara, e a gente tinha muitas restrições. Então, eu lembro do meu filho estar com 1 ano de vida... E eu precisar que a minha sogra estivesse na minha casa com ele, porque eu estava 3 meses em Portugal fazendo um treinamento de times, né? Então, a gente tem as nossas perdas e ganhos durante essa estrada. Hoje eu já não tenho mais essas restrições de dizer claramente, porque eu achava que era frescura, né? Claro. Você pedir para sair mais cedo para acompanhar, pô, tem o pai que pode ir, tem um tio que pode levar. Era? Né? Hoje não. Né? Hoje a gente faz esse reconhecimento do que é importante de fato, e é aquilo, né, Guilherme, é saber que você tem a responsabilidade sobre algo, sobre a entrega de de um resultado, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua casa, seja ele na sua vida acadêmica. A forma como você faz é que vai lhe dar a liberdade de colocar as coisas nos horários, nos lugares certos, né? Eu acho que quando eu fiz projetos, né, foi muito legal. Eu fiz para ser uma coisa, só atuar profissionalmente em projetos, e acabei trazendo isso muito para a minha vida. Por quê? Porque a gente aprende exatamente isso, gerenciar melhor o tempo. O gerenciamento trabalhar do tempo por é entregas. Às vezes você tem 12 horas para, sei lá, tirar todas as cadeiras dessa sala. Enquanto você tem formas que em 2 horas você... terminou, mas a entrega foi a mesma. Então, a gente enxergar esse mundo por entregas. Eu acho que é por isso que a tecnologia é tão envolvente. É verdade. Porque a gente acaba levando isso, mostrando que você pode fazer mais com menos. Você pode ter mais... Viver mais outras experiências, outras experiências. Você pode trazer o seu conhecimento para ele jogar a favor de você e não te sobrecarregar. Então, saber usar da forma certa, né? Super. Mais uma vez, a palavra-chave aí é equilíbrio.
Nem você ficar refém da tecnologia, porque, infelizmente, é isso que hoje, às vezes, a gente vê, né, acontecer. E, muito pelo contrário, o avanço tecnológico, ele está para ser usado ao nosso favor, né? Então, é saber como usar isso em nosso benefício. A gente não perder a humanidade dentro da tecnologia. Talvez seja isso. É verdade. Vaidade e o dia a dia no ambiente industrial combinam? Nossa. Dá pra ser vaidosa? Que pergunta. Temos algumas fases nisso aí, porque gente, eu cheguei a um ponto de dizer que eu precisei me desmulherizar. Olha que coisa feia, né? Porque a gente, é aquela coisa da aceitação do universo masculino. Então, você precisa estar ali vestido igual, sabe? Tá sempre coberto. Enfim. A gente muda a roupa, né? Tá sempre ali com uma roupa mais prática. E depois a gente vai percebendo que não dá para equilibrar, dá para fazer uma visita de batom, entendeu? Né? A gente talvez não tenha mais, antes da minha era indústria, dentro da indústria, né? Porque eu trabalhei na área comercial também antes de estar no cliente, muito mais no backstage ali. Então, dava pra gente ficar caprichado no visual, né? Mas quando você tá ali na indústria, você termina ficando de uma forma funcional. Ok. Né? Então, não precisa estar deselegante, não precisa estar desarrumado, mas você tem que estar de uma forma simples, que as coisas funcionem. Dá pra organizar direitinho. A gente fica mais prática, mas dá pra organizar. Acho que a Salma foi feliz na frase. A gente não pode abandonar. Eu acho que o lado feminino... É a essência, né, da mulher. Essência. Então, se você gosta de cabelo curto, ou grande, ou é a favor do batom, não é? Mas você tem que ser você. É claro que o funcional... E talvez uma mulher ou outra que vai ser mais despojada, que seja feliz, né? Cabe. Isso, cabe. Nossa, a gente tem visto tanto homem agora tão vaidoso. Tem colegas que se arrumam no dobro do tempo que eu preciso para me arrumar. E não tem os cabelos para botar no lugar, né? E tá tudo certo. A conta fecha. Então, isso eu acho que hoje combina, Guilherme. A vaidade, ela é sua. Né? Pra gente, mulher, ela é mais desafiadora nesse sentido de enquadrar dentro do funcional, mas a gente não pode perder, então hoje a gente leva numa boa. Pessoal, olha, foi maravilhoso estar com essas colegas de trabalho, irmãs em Deus aí e na vida, muitas experiências legais, a gente... infelizmente, pelo tempo, vai ter que ficar por aqui. Obrigado de novo, meninas. Valeu, foi ótimo. A gente estava preocupada, né, Milka? Mas depois a gente vai ter que fazer. Vamos ter que fazer mais episódios, né? Com menos protocolos e com histórias que a gente constrói ao longo dessa nossa... Pessoal, então... Umas historinhas ótimas aí. E não é, a gente nos tem desafios, né? Muitos cases, desafios. né? De virada de jogo. De mulheres e no Nordeste, de vez em quando, umas histórias massa, viu? É verdade, olha. Então... Fica o convite aí pro segundo episódio. Obrigado de novo, pessoal, por vocês estarem conosco e até a próxima. Valeu. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.